existia na época no campus de Limeira. E lá, naquele momento, a gente tinha alguns arquitetos já. Então, além de mim, antes de mim tinha o professor Edson Fábio, o professor Francisco Borges Filho e o professor Breno Cirilo, que era também professor da FAUSP. E a uma certa altura, o equivalente ao que era o Conselho Universitário hoje, foi feita uma proposta. Ela era uma proposta que tinha um desenho muito mais talvez de urbanismo, porque o professor Breno sempre foi um professor na área de urbanismo, e a partir daí foi feita uma proposta. Esse curso, em 1986, ele foi aprovado. E aí, então, a gente já tinha um curso de arquitetura aprovado na Unicamp naquela época. Que a Unicamp nunca realmente, naquela época, estava certa sobre se Limeira era um bom negócio para uma universidade. Porque os alunos lá em Limeira estavam muito isolados. Aí os alunos da Civil fizeram todo um movimento para virem para o campus em Campinas. E conseguiram. Isso foi em 89. A grande questão que se fazia era, a gente vai fazer um curso de arquitetura em Limeira, vai montar um curso de arquitetura em Limeira, e aí a Civil está querendo ir embora? Será que não é negócio? Então a Civil já muda e já se monta esse curso lá? Aí quando a gente veio para cá, a gente começou de novo a se preparar para dizer, ok, agora a gente não tem mais o problema de Limeira, por que a gente não faz um curso de arquitetura? E aí, nesse momento, era uma proposta de um curso diurno e de um curso noturno. E assim, não andou muito, né? Na praia, eu diria. E depois, já aí com o reitor, que era o professor Martins, então foi pedido uma série de cursos, né? Só que já com a indicação, olha, noturno. Na época, a faculdade falou, olha, talvez fosse interessante ser a oportunidade de ter um curso de arquitetura. Em vez de fazer a versão noturna do curso de engenharia civil, fazer o curso de arquitetura. De repente, a reitoria chega, nós vamos fazer um curso de arquitetura na Unicamp. E eu soube disso, por acaso. Aí eu falei para meus amigos e amigas, por que a gente não foi convidado para participar disso? Nós fomos os primeiros que propomos o curso aqui. Aí eu bati na porta do proreitor de graduação e falei, bem, a FEC também quer participar dessa empreitada. Ah, que bom, a gente quer vocês mesmos, tá? Aí criou-se então uma comissão com um professor do IA, um professor do IFISH e um professor da FEC. Mas quando chegou ao Consul, eu fui chamada para defender o curso. Aí eu pedi para dar um ano a mais para a gente se preparar. Porque a gente só era 4 pessoas aqui, eu acho que tinha 2 professores do IA e não tinha ninguém de arquitetura no IFISH. Aí eu pedi um ano para preparação, para comprar livros, para ganhar algum fôlego, para fazer uma coisa bem feita. Então, aí, em 99, finalmente foi aprovado e a gente começou. O que se desejava na época era, eu acredito até que a reitoria da época tinha essa pretensão, que fosse um outro tipo de administração, algum efeito, não assim, nem de rodízio, nada, mas que efetivamente as 3 unidades ajudassem, montassem um curso com outra perspectiva, inclusive de administração, de gerenciamento. Só que com o tempo e com a própria implantação, aí isso mudou diretor daqui, mudou a própria reitoria, e a gente percebeu que ao longo do tempo a universidade, infelizmente, pelo menos a meu ponto de vista, tratou essa possibilidade de uma maneira extremamente burocrática, da maneira como está.
E a gente hoje sofre bastante dessas consequências, então qualquer alteração são 3 congregações para serem aprovadas, tudo uma burocracia imensa que não tinha sentido. Né? Ele era um curso dentro de uma unidade com apoio de outras unidades e sem ter um corpo docente mais coeso, corpo docente muito fragmentado, o horário muito fragmentado e a própria condição do noturno muito fragmentada. E isso gerou uma certa situação, vamos dizer assim, de incômodo para o curso funcionar bem como todo mundo queria. A gente fala dos 3 institutos, mas se vocês forem ver bem, na verdade são 7 departamentos. A FEC entrou com 5 departamentos da época, o IA, na época era Departamento de Artes Plásticas, hoje Artes Visuais, e o Departamento de História. Então, nem as unidades em si, por completo, entraram na formação desse curso de arquitetura. E isso também deixa uma fragilidade grande do ponto de vista da administração. Camila, todo mundo. Homem-Aranha. A historinha dele vai ser o Homem-Aranha. Eu tava falando pra você, né, que o curso quando começou, quando a primeira turma entrou, a faculdade ainda meio não estava pronta ainda, o caminho até o prédio não tinha luz, era noite o curso, como era até hoje, e a gente ia com lanterna, assistia aula, maior barro, não era calçado ainda, então assim, era uma coisa bem assim de pioneiro, assim, começando. E não era só a arquitetura, né, do prédio que não estava construído, era tudo meio assim ainda precário, né, quando começou o curso. Então, esse curso, quando a gente entrou, né, que a gente era da primeira turma, então ninguém sabia muito como que era a característica do curso, né. Então, eu sempre gostei muito de desenhar, e eu pensava em fazer arquitetura, como poderia até fazer um de artes plásticas, mas a arquitetura, como você começa com 18 anos, você não sabe muito o que você quer fazer, então você fala, poxa, vamos tentar isso, de repente eu posso virar arquiteto, posso virar artista plástica, vai saber. Então eu tinha muito uma expectativa de ser um curso que tivesse uma coisa mais ligada às artes e tal. Como a gente não sabia, o curso era novo, então quando a gente chegou foi assim uma decepção, né? Porque o curso, quando a gente entrou, era ainda muito ligado à engenharia, né? Ele era, além de ser sediado na faculdade de engenharia, ele era muito voltado para o projeto, né? Não era tão um curso de discutir a forma, discutir questões estéticas, era mais a questão do projeto, da técnica, do conforto ambiental. Além disso, era um curso que tinha um enfoque técnico demais e dentro de um lote, né? A gente tinha essa impressão que o tempo inteiro o nosso objeto de trabalho era o lote. E sendo a disciplina de projeto a disciplina central, que determinava todas as outras atividades do curso. Então sempre os alunos estavam se dedicando mais para a disciplina de projeto, sempre os alunos estavam perdendo noites e noites, era comum virar muitas noites para terminar o projeto, para entregar a quantidade de pranchas. Então era um curso muito amarrado, né? Tinha um enfoque muito fechado na tecnologia da arquitetura, né? Então, assim, para mim, as expectativas como estudante, quando eu entrei, não era bem o que eu tinha imaginado. E, inclusive, por isso que a gente, desde o começo, ficava tentando ajudar a construir um curso, né? Então, a gente já tinha essa ideia, assim, os alunos, de que a gente poderia ajudar nessa formação, como era o curso estava se formando. E isso acabou criando muitos problemas com os professores, que tinham uma visão de curso, a gente tinha outra. E aí tinha muita disputa, né? Olha, a gente brigava bastante, assim, com os professores. Teve algum conflito, assim, em vários momentos. Até porque existia um posicionamento autoritário em vários aspectos, né? De proibir, tinha uma história de derrubar forno. É simbólico, mas tinha, assim, a gente acabava de construir o forno, eles iam lá e derrubavam.
Era um negócio, para mim, dizia muita coisa. Um curso de arquitetura que o aluno não pode pegar meia dúzia de tijolo e fazer um negocinho. E não tem, aquele espaço não é dele. Aquele espaço é disciplinado, né? Então a gente estava lá num espaço disciplinar. Para subir a escada, ir para a sala, ficar direitinho, ter presença. E a universidade não pode ser isso, né? A universidade ela tem que abrir o seu horizonte. Ela não pode ficar fechada dessa maneira. Levanta esse ponto aí. Calma, Caneta para. calma, deixa eu enfiar a mão. Fica um ponto tijolo aí, João. Aqui, ó. Fechar, gente. Um tijolo aí. É demais. A última pedra. É, gravou a voz? O que você tá colocando? Galera, barro! Fechar! Eu lembro de 2 casos com os professores que foi bastante engraçado, que foi na greve de 2007. Talvez não vale citar muito professor, mas eu lembro que quando a gente chegou com a carta dos estudantes comunicando a permanência na greve, um dos professores apontou o dedo na minha cara e disse: vocês não deviam estar preocupados em greve, vocês deviam estar preocupados em se formar e ir embora. E aquilo me marcou bastante porque eu entendo que para a maior parte da comunidade não acadêmica a greve é uma coisa meio sem sentido, mas para quem está na universidade isso é muito importante. A greve é um instrumento legítimo de lutar pelos direitos, o que quer que seja. E existia, pelo menos em 2007, uma cisão muito grande entre a opinião dos professores e a opinião alunos. E eu lembro dessa opinião que foi bastante... Nossa, existe um abismo muito grande entre professor e aluno aqui, sabe? Mas assim, logicamente tivemos grandes professores também. Fundamentais na nossa formação. Mas eu acho que o fato de existir briga é um sinal muito bom, eu sempre falava disso. Se os alunos estavam incomodados e brigando com o professor tem a sorte do aluno estar brigando com ele, porque os alunos estão muito interessados naquilo. Então o cara tem a chance de levar aquilo muito a sério. Então quando tinha briga era porque a gente estava insatisfeito, ou porque é jovem também, né? E faz parte da explosão, da tomada de consciência. Onde o arquiteto, né, ou no caso, ele vai colocar os carros um para um, né? Olha aqui o outro, ó. Vai escalar um para um. Cara de... Isso, vem cá, junto, pode filmar. Tá faltando gente lá. Não, já tá sem luz no rosto dele. Volta, puxa pra cá. Então assim, eu não considero, eu acho que os professores realmente eles não são inimigos. Eu entendo que existe uma diferença muito grande de geração, uma diferença muito grande de... Eu nem sei nem que palavra falar, mas existe essa diferença muito grande entre nós, assim. Mas não são pessoas que a gente tem que lutar contra ou a favor, são só diferentes. A gente tem que expor os pontos de vista e trabalhar com recursos. Eu acho que as brigas foram muito boas para a formação de todo mundo. Espero que o curso tenha se flexibilizado um pouco, né? Porque era um curso muito rígido, muito focado numa leitura única de arquitetura. Então, quando a gente chegou, imagina, só tinha a primeira turma, 30 alunos. E aí foi chegando as outras pessoas, né? Então, assim, primeiro foi muito legal ver esse crescimento do curso, né? Começou nós 30 ali, só a gente, aquela prédião enorme, vazio à noite, só tinha gente. E aí foi chegando as outras pessoas, a gente sempre super ansioso para recepcionar as novas pessoas que estavam chegando. E uma coisa que eu percebi também, não sei se hoje em dia é assim também, mas na nossa época era bem assim, cada ano tinha muito uma característica do ano, assim. Então eu sou 99, né, gente? Aí tinha o 00, o 01, e era bem assim, aquela pessoa é 01, aquela pessoa é 02, que era bem uma característica da turma. E todo ano, não sei se é o vestibular, o que era, as turmas eram bem... Então às vezes tinha briga, umas turmas que não gostavam da outra. Aí, falando em relação, isso poderia criar alguns problemas, mas também, como o curso era um curso que estava começando, novo, as pessoas participavam de tudo. A gente fez greve, todos os alunos participavam. Eu acho que tinha uma coisa, não sei se ainda tem, mas tinha uma coisa que eu acho bem legal da relação dos alunos da arquitetura, que era uma união muito grande. Apesar das turmas terem essa coisa que eu falei, cada uma com a sua característica, tinha uma união muito grande, principalmente nas atuações. Assim, por exemplo, vamos fazer uma festa, todo mundo participava, sabe? Pelo menos uma pessoa de cada turma, mesmo que tivesse o cacau, quando tinha o cacau, né? O cacau não tinha no comecinho não, só depois. Mesmo o cacau centralizando a organização das coisas, eu acho que tinha uma coisa muito coesa, assim, sabe? Todo mundo se sentia aluno de estudante de arquitetura que está formando o curso e que vamos fazer as coisas juntos. Então acho que tem essa
tinha essa relação de diferença com as turmas, mas quando a gente agia enquanto curso, estava todo mundo junto, assim. Se machucar, deixa cair, por isso vem, embale na nossa. Este balanço tira qualquer um da fossa. Ele é um barato e é da pesada. Esse é o famoso 16 toneladas. A relação era muito boa. A gente conseguia ser unido politicamente para as coisas que precisava. Eu digo política enquanto interesse coletivo. A gente sabia se juntar para fazer as coisas juntos. Sabia se juntar para fazer festa, porque é muito importante fazer festa, você conhecer as pessoas, para trocar experiência. A gente sabia organizar viagem, paralelo à formalidade do curso, porque às vezes não tinha recurso, então a gente viajou bastante. A gente teve uma turma anterior à minha que organizou a Areia Campinas, né, foram eles. Acho que o que facilitou muito a relação entre os anos é que a gente tinha muita atividade de sociabilização, né? A gente se conhecia muito mesmo, tinha muito encontro, tinha as pizzadas, tinha festa, tinha encontro em república, todo mundo se conhecia. Aí você vai achando quem que tem mais a ver com você. Foi numa dessas que o Risco surgiu até. O Grupo Risco ele surgiu em 2006, 2007 na Unicamp, até um pouco antes, eu acho, 2005. E o Grupo Risco nada mais era do que o encontro de pessoas na cantina do Fish para trocar uma ideia, tomar uma cerveja, naquela época tinha cerveja ainda, no campus, e conversar, ler alguns textos, fazer isso que a gente sentia falta disso no curso, então a gente falou, não, vamos juntar um pessoal, vamos ler uns textos. Então eu lembro certinho, começou com Pedagogia do Oprimido, eu acho, do Paulo Freire. A gente não foi nem até um terço do livro, desistiu. Depois a gente leu o Manifesto Comunista, leu algumas coisas. E aí logo na terceira reunião a gente falou, não, pessoal, para com isso, esse negócio a gente não vai chegar em lugar nenhum lendo só aqui, vamos para a cidade. Então a gente fez contato com os movimentos de moradia daqui do centro de São Paulo. A gente falou, vamos lá, vamos acompanhar essas ocupações, vamos participar, né? Vamos pôr nosso corpo naquele espaço e vamos ver como que é de fato esses movimentos de moradia do centro de São Paulo. E a partir disso a gente questionava o direito à cidade, o direito à propriedade, o direito à habitação, a questão da propriedade privada e o mercado imobiliário versus planejamento urbano. A gente conseguia chamar tudo isso para o nosso debate. E com os professores das disciplinas citadas na Carta dos Alunos de Arquitetura e Urbanismo, enviada em 26 de junho de 2002, comunico que os professores expuseram que já foram estabelecidas medidas pertinentes no âmbito de cada disciplina. Lembro que cada professor tem responsabilidade e autonomia sobre sua própria disciplina. Roberto Feijó de Figueiredo, diretor da FEX. Assinado aos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Engenharia Civil Unicamp, cidade Zeferino Vaz. Queria contar um pouco como a gente fez o Cacau, né? Porque a gente entrou, né, aquela coisa, não sabia direito como funcionava a faculdade. Então já existia o centro acadêmico da engenharia, né, o KXD. E aí no começo eles fizeram a recepção para receber a gente e tal, e a gente participava de algumas coisas com ele, mas logo a gente viu
que era bem diferente, né? Como a gente pensava, os eventos que a gente queria fazer, os eventos que eles queriam fazer. E a gente foi vendo que não batia muito, além do mais a gente estava muito preocupado com a formação do curso, coisa que eles não estavam tão preocupados. E aí a gente tinha muito problema com isso, e a gente queria fazer o nosso centro acadêmico. E na época falaram pra gente, o pessoal da coordenação do curso da época, falou que não podia fazer um centro acadêmico da arquitetura, porque como o curso era vinculado à engenharia civil, só pelo estatuto, só podia ter um centro acadêmico por faculdade. E a gente achou meio assim, sabe? Mas a gente não tinha condição de ficar junto com a civil, e a gente fez o Cacau. Que na época o nome, inclusive, não sei se vocês sabem, a gente deu esse nome pra ter a palavra Cacau, que é bonitinho, né? Mas também porque a sigla depois a gente mudou, mas quando o centro acadêmico não era oficial, o nome era Centro Acadêmico Clandestino de Arquitetura e Urbanismo. Porque falaram pra gente que não podia e a gente achava que tinha que ter, então a gente fez o nosso centro acadêmico clandestino. E aí ficou muitos anos, né? A gente fazendo evento, fazendo semana, fazendo um monte de coisa, sem nenhum tostão sendo repassado. Porque os centros acadêmicos têm repasse, né? A gente não tinha nada. A Civil não passava nada pra gente, mesmo sabendo que a gente tinha uma organização com um regimento, com tudo. A gente só não era oficial, mas a gente era uma instituição. Mas a Civil não passava dinheiro pra gente, com a XD. A gente fazia tudo na raça mesmo, sabe? Até que depois... E logo a gente descobriu que a gente poderia ter um centro acadêmico, mas até ele ser aprovado demorou muito, né? Precisou de advogado, ajudar a gente, pra poder aprovar o estatuto, tananana. Mas é isso, né, desse começo aí do Cacau, que foi nosso centro acadêmico clandestino. Tá lotado, né? Ah, meu Deus, eu nunca vi tanta gente junto, eles parecem pequenos. Ele é um... E a nossa relação com os alunos, a gente tem mais ficar mesmo aluno aqui, quem tem mais acesso a vocês mesmo, né? É muito boa, acho que graças a Deus eu nunca tive atrito, a gente sempre nos respeita nós muito bem. E eu sempre falo, eu tenho vocês aqui como meus filhos, é como se fossem meus filhos. Entendeu? Até mais grande, que eu fico mais com vocês mesmo, do que com a minha própria família, né? Eu acho que todo dia aqui para nós é marcante. O mais marcante quando eu encontro um aluno, mais me emociona, falar assim, eu estou muito bem, me formei, agradeço o suporte que você deu para nós, eu estou empregado, estou, graças a Deus, aprendi muito aqui, praticamente a parte mais pessoa, a parte mais técnica, a gente aprendeu muito aqui, graças a Deus, isso é mais gratificante para a gente, né? Marcante todo dia é, só o fato de eu estar aqui com você já está marcando. Para mim é uma questão de honra, saber que eu saio daqui com a minha consciência tranquila. Não, é mais especial. Mexi com um aluno que já faz tempo que se formou e retorna para dar um alô para a gente aqui, né, de vez em quando. Não é bem assim um marcante, é uma gratificação de prazer, né? O perfil do arquiteto urbanista que é formado aqui pela Unicamp? Quais são suas eficiente, observações? Energético, parabólico, paramétrico, sustentável. Até o momento em que eu saí do curso, a minha visão é muito positiva. É um curso que os professores encararam como um curso novo, quiseram criar um projeto pedagógico original, que ao meu ver tem um enorme valor. Ele é diferente dos projetos pedagógicos que geralmente são utilizados nos outros cursos de arquitetura.
E a maneira como ele foi montado, a maneira como foi organizada a sequência do projeto, a relação com o Instituto de Arte, a relação com o IFISH, ao meu entender, é muito positivo. O fato de o curso ser formado por 3 institutos, a própria FEC, que é a Faculdade de Engenharia Civil e de Arquitetura e Urbanismo, e o IFISH e o IA, eu acho que esse tripé é uma proposta muito interessante, apesar de, na prática, ela não funcionar tão bem. Mas eu acho que você acaba tendo contatos com outros cursos e outros professores, ou até mesmo outros alunos, que dificilmente você terá numa faculdade de arquitetura que ela é por si só, ela mantém seu corpo docente concentrado nela. Tipo, por exemplo, tem na FAUSP, em que todas as matérias do curso basicamente são dadas por professores da FAUSP. Então, eles não têm um contato muito maior com os outros institutos no sentido acadêmico, assim. Eu acho isso muito, muito interessante na Unicamp, e essa possibilidade de a gente fazer aulas com estudantes de artes plásticas, aulas com estudantes de história e ciências sociais. Eu acho que isso acaba ampliando muito a formação e a visão que a gente tem das questões que envolvem a arquitetura. Com relação à Unicamp, mesma coisa, acho que existe um grande potencial pouco explorado. O nosso currículo praticamente não tem eletivas livres. O nosso currículo não valoriza. Por exemplo, se um aluno quiser fazer uma disciplina de biologia, de zoologia, para estudar estruturas ósseas de animais e aplicar isso nas estruturas arquitetônicas, ninguém valoriza isso e nem incentiva. Então, eu acho que a gente poderia, talvez, pensar em fazer um trabalho conjunto com outras escolas. Então, acho que assim, a gente tem certeza da qualidade com que vocês são formados. Embora eu acho que em termos de curso mesmo, de formação, ela é ainda muito aquém, pelo menos do que a gente imaginava. A começar das instalações físicas, né? Quer dizer, se eu imagino discutir, debater, conversar sobre arquitetura, e isso entre docentes, alunos da pós ou da graduação, eu não tenho sequer esse espaço de encontro. E eu acho que assim, se a gente se encontrasse, se visse mais, quer seja os alunos, tivesse esse espaço de vocês, tá fazendo um projeto, tá se divertindo, essa troca, sem dúvida alguma, podia elevar também as discussões, a qualidade, entendeu? De se respirar, eu diria, arquitetura e urbanismo. Questão do espaço, de vocês não terem nesta faculdade um lugar de vocês, em que vocês cheguem, coloquem seus desenhos, suas maquetes, seus projetos, depois possam trabalhar o tempo que vocês precisarem, voltam para casa e quando vocês vierem para cá de novo, vai estar tudo lá no mesmo lugar. Quer dizer, cada um teria que ter a sua mesa, o seu armário, o seu espaço. Isso ajuda muito, porque faz com que as pessoas trabalhem na escola e assim trabalhem todas juntas. Por que trabalhar todos juntos? Porque se você está vendo o que o outro está fazendo, você pode aprender com ele, você pode pedir ajuda para o outro, você pode trabalhar em grupo melhor, mas não apenas trabalhar em grupo, em grupos para fazer um determinado projeto, mas estar exposto ao que os outros estão fazendo. Então, ter um espaço adequado, apropriado, como existem em muitas faculdades de arquitetura que eu visitei pelo mundo, e espaço proporcional ao número de alunos, porque mesmo a maquetaria é muito pequena, ela é muito boa, tá bem equipada, tudo, mas é muito pequena, não atende bem a todo mundo, com conforto. Como todo curso, né, existem alguns problemas, alguns entraves e algumas questões que precisam ser melhoradas. Mas o ponto positivo que eu sempre vi no curso da Unicamp é que existe uma vontade muito grande por parte dos alunos e professores em fazer desse curso algo cada vez melhor, cada vez mais eficiente. E me chamou bastante atenção na primeira avaliação de curso que eu participei daqui da arquitetura, que os docentes, a coordenação, a direção se mostraram extremamente, enfim, próximos e disponíveis a ouvir
enfim, a querer construir um curso juntos, assim. Então foi bem chocante no primeiro momento, porque na biologia, enfim, é um curso muito maior e nunca foi assim para mim. Uma das questões chaves que sempre aparecia era a falta de integração dos conteúdos mais teóricos, né, da arquitetura com o projeto, seja ele arquitetônico, seja ele urbano. E aí, assim, por isso que o nosso curso tem esse perfil de integração. A gente não tem disciplinas só de teoria, nem só de projeto, tem elas juntas. E isso faz com que a gente tenha um perfil também de docente muito característico, muito específico. Muitos colegas às vezes falam, mas vocês dão aula de teoria também? Eu falei, sim. E isso é o lado, e aí no caso a Unicamp também permite por conta da pesquisa. Então, o tempo todo, as pesquisas, boa parte nossas, a gente às vezes trabalha com muito mais assuntos e temas do que a gente está dando em sala de aula. Mas é inevitável você levar, você conduzir, você mostrar coisas super inovadoras, atualizadíssimas, ou perspectivas de problemas também. Vamos começar a pensar na solução para dentro da sala de aula, né? A preocupação é grande no nosso curso, pelos professores e pelos alunos, de tentar criar essa postura crítica em relação à sociedade e a tudo que nos cerca, né? Ou quase tudo. E eu acho que, na verdade, esse é o principal viés. Quando eu entrei na faculdade, o 05, 04, sempre costumavam falar que o forte do curso é projeto. O urbanismo é muito fraco e a parte teórica é um pouco deixada de lado. Na verdade, eu acho que é um pouco um engano isso. Tipo, eu acho que, na verdade, o que sai daqui são profissionais que estão muito mais preparados para discutir e formar uma opinião e construir uma postura do que propriamente o profissional de preceito. Mas que não necessariamente, que é complementando a outra resposta, não necessariamente isso vira ações ou se repercuta materialmente na sociedade. Eu acho que a universidade ensina os alunos a serem muito presunçosos, a fazer uma arquitetura muito presunçosa, sabe? A acreditar que a arquitetura tem... Eu acredito que a arquitetura tem esse poder transformador da sociedade, realmente tem, mas ela precisa de uma inserção maior, de uma conexão maior com as outras coisas. Ela por si só não responde às soluções de tudo, sabe? A arquitetura não responde. A gente vê isso quando a gente sai e vai trabalhar com questões sociais, com cidade, etc. Mas perceber e fala, a arquitetura tem sua relevância, mas quando amarrada com outras questões, ela por si só nunca vai fazer nada. A relação com a cidade é bem pequena. Tirando alguns projetos que a gente faz lá, né? A gente nunca visitaria, não tem essa necessidade. Ou para ir até a rodoviária, talvez. O curso de arquitetura e urbanismo, em especial do Unicamp, eu acho, ele é muito isolado. A extensão, que seria esse retorno da universidade para o meio, né, para a comunidade, ela é um pouco travada. Não percebo tantas iniciativas nesse sentido. Não sei se a distância geográfica é tão importante quanto a vontade da universidade se fazer mais presente em relação à comunidade na qual ela está inserida. No caso aqui, Campinas, Barão, né? Então, assim, que tipo de contribuição para a sociedade um grupo de arquitetos que não tem esse tipo de vivência pode ter? É muito complicado, sabe? Eu acho que, de fato, o maior ganho que o curso de arquitetura do Unicamp tem é o fato de a gente poder ter esse intercâmbio com outros cursos, e aí sim a gente tem uma troca um pouco maior em outras áreas. Saem alunos um pouco mais aptos a discutir outras coisas, trabalhar em órgãos públicos e coisas do gênero. Seria mais interessante se o acesso ao centro fosse facilitado. Se a gente tivesse um acesso mais direto à cidade, transporte público, alternativas melhores, porque a gente vive nessa bolha mesmo. Então, talvez, se os alunos daqui, da arquitetura, tivessem um acesso melhor, mais fácil, mais rápido, né, ao centro, a gente conseguiria criar uma ponte mais interessante nesse sentido. Então fica sempre essa pergunta, sempre ficou pra mim, sabe? Além de bolhão geral, o que é que a gente faz? Assim? A gente não sai de lá, assim. É muito fácil ficar lá.
fundamental, eu acho. Em qualquer curso, um centro acadêmico é a organização política dos alunos. Quem promove as atividades em conjunto é quem talvez promove o contato com o exterior, ou deveria. Você está representando todos os seus colegas em prol de algumas lutas ou brigas, a briga pelo espaço, a briga por mais professores, por enfim. Então, o centro acadêmico tem essa responsabilidade muito grande perante todos os alunos. Louvável ser do Cacau, gente, porque você vai descobrindo as suas responsabilidades conforme elas vão aparecendo. Eu achava que era organizar a sala, minha responsabilidade. E de repente aparecia e-mail que você tem que achar um representante discente, porque você tem que achar um não sei o quê, e você nem sabia disso, né? Então, assim, é muito sério. O Cacau é uma grande janela que do nada, em um ano ou mais, se assim for desejado, você está exposto semanalmente à criação de um discurso e a criação partindo de opiniões coletivas, né? Eu acho que o Cacau tem uma importância muito grande, assim, na questão de representatividade e de representatividade dos alunos e de levar adiante o que é de direito deles e fazer valer a nossa participação dentro da formação do curso, assim. E dentro da formação dos próprios alunos, porque o Cacau promove muitas discussões e muitos eventos relacionados a assuntos que a gente não tem dentro da sala de aula, que não são oferecidos pela própria universidade. Agora, posicionamento em relação à greve, organização da Semana de Arquitetura, eu acho isso super importante, porque a semana para mim é um respiro, sabe? Um respiro de tudo que a gente tem durante o ano. É uma semana que a gente tem a possibilidade de ter as aulas que a gente gostaria de ter, de conhecer o trabalho de outras pessoas, de estar mais próximo dos arquitetos que a gente admira ou dos outros profissionais de outras áreas também. Então, é o Cacau que viabiliza isso, né? A gente sempre buscou trazer questões que não são que são omitidas dentro da universidade ou dentro da sala de aula e que são de fundamental importância para a discussão do papel do arquiteto. O interesse em pessoas de entrar no Cacau ou de montar uma chapa ter diminuído, isso demonstra que nem todo mundo, nem todos os alunos estão envolvidos com as atividades do Cacau, o que faz com que, querendo ou não, as atividades percam um pouco de força. Ela tem uma função dentro da Atlética e fora da Atlética. Dentro da Atlética ela tem uma função que ela funciona como uma mini empresa mesmo, que você tem que orientar todo mundo para fazer algumas coisas, você tem que se adaptar, você tem que promover eventos, você tem que promover com que os alunos se interessem por esportes e tudo mais. E eu acho que esse lado puxa os alunos também para aproveitarem o lado da Unicamp, que é o lado de agregar com outros cursos, é um lado que tem que ser explorado. Eu acho que a faculdade não tem que ficar só vir para a faculdade, ir embora da faculdade, ou ir para o estágio, vir para a faculdade e tudo mais. Eu acho que você tem que aumentar o seu ciclo social e a sua rede, porque isso favorece muita coisa. Bom, o projeto é a empresa júnior aqui da nossa faculdade, mas o que é uma empresa júnior, né? No caso, uma empresa júnior é uma empresa em termos menores, assim, em que só pode participar alunos da graduação. E no caso,
aqui seria os alunos da Engenharia Civil e da Arquitetura. A Projec, ela faz alguns projetos em 2D, 3D, faz estudo de orçamento, e é um espaço assim, em que você aprende muito sobre práticas empresariais e também sobre trabalho em grupo. Bom, e a Projec, ela é uma empresa júnior e é uma empresa de verdade, assim, a gente tem clientes de verdade, realmente é um lugar onde os alunos de ambos os cursos podem aprender mais e ter essa vivência empresarial em todas as áreas de uma empresa, e não só na parte de projetos, que é efetivamente o que a gente aprende na faculdade, o que a gente vai seguir profissionalmente, mas também conhecer as outras áreas de uma empresa, como a parte de marketing, de financeiro, de qualidade, de recursos humanos e tudo mais. Na verdade, assim, é um espaço em que você aprende muito do que você não aprende na faculdade, assim, sabe? Como ela é gerida só por alunos, tem muita coisa que você acaba tendo que ir atrás. Então, assim, muito do que você aprende aqui dentro é por causa das pessoas que estão aqui, entendeu? Não tem um professor que vai te ensinar tudo. No meu caso, assim, que participei de uma empresa júnior, eu tive que pesquisar muita coisa na internet, ir atrás de muitas pessoas com quem eu acabei tendo contato em eventos para realmente entender como que seria, como fazer as coisas. Sem contar que todo esse aprendizado que os próprios alunos aqui dentro da Projec eles vão atrás sozinhos, os próprios membros antigos passam para os membros novos da Projec. Então é um conhecimento que vai se acumulando e vai ficando para os membros da empresa. O EMAL começou antes dele existir como EMAL, na verdade, né? Tinha um grupinho de alunos pequeno, eu fazia parte, que começou a se desanimar com o curso. Começou assim, com uma discussão paralela sobre o que dá para fazer mais além do que a gente vê na sala de aula. Beleza. A gente descobriu que já existia essa estrutura, escritório modelo, né, na Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura, que chama EMAL. Já existia isso, muitas faculdades já tinham isso. A gente começou a ler sobre o assunto, ver o que era o escritório modelo, esse EMAL, que tinha a ver com trabalho em comunidade, tinha a ver com extensão comunitária, tinha a ver com a extrapolação da universidade, extrapolação do conhecimento, né? Bom, acho que o EMAL ele tem um papel muito importante, porque ele nasce de iniciativa dos alunos e não dos professores, e acho que ele traduz um pouco esse anseio dos alunos dessa questão de aproximação da arquitetura e da sociedade. E acho que mais do que traduzir os anseios, ele traduz a tentativa de busca por soluções. Então, dessa questão de os alunos não só cobrarem a universidade e os professores nessa questão, mas deles próprios tentarem buscar um tipo de solução, já que isso não estava vindo de cima para baixo. Quando você está no EMAL, você sente a responsabilidade em relação à sociedade. Você sabe que você está ali assumindo um compromisso de um projeto, de um auxílio para alguém, um grupo da sociedade. Tinham 10 pessoas, mas era pequeno porque a gente não tinha para onde ir. A gente precisava de uma sala e era difícil de conseguir uma sala. A gente precisava de orientação, era difícil de conseguir orientação porque o professor não tem tempo para isso. Acho que o EMAL ainda sofre com isso. Podia ser uma coisa muito maior, muito mais legal. Mas vai chegar lá, eu acho. Mas tem muita noite em claro ainda até lá. Então, para mim tem uma clara diferença entre o EMAL e a Projec, apesar das pessoas sempre falarem empresa júnior é a mesma coisa que escritório modelo, mas para mim não é. A Projec tem um pensamento, um funcionamento, uma estruturação de uma empresa mesmo. Então ela tem hierarquia de cargos, tem presidente, tem gerente, tem trainee. E eu acho que ela repete muito as questões burocráticas do sistema empreendedor do Brasil, assim. E para mim, o enfoque que eles têm é de você trabalhar no mercado de trabalho mesmo, assim. E para mim, dentro de uma universidade pública, isso não é um enfoque, sabe? Para mim,
o enfoque de um profissional, principalmente de arquitetura. Eu falando de arquitetura porque é o que eu curso. Formado em universidade pública deve sempre pensar em trabalhar para servir a sociedade, porque, enfim, você está sendo investido dinheiro público na sua formação, eu acho que isso é uma maneira de retorno. Mas, enfim, isso é o sistema de empresa júnior, em geral, todas as empresas júniores funcionam assim, e, não sei, é o modelo que eu acho que tem que ser revisto. E, pelo que eu sei do EMAL, em contrapartida, ele tem uma organização horizontal, onde não tem questões hierárquicas e tal, e eu acho que todos os membros lá são de igual para igual. E eles sempre buscaram num pensamento de sempre fazer projetos para a comunidade, de sempre aproximar o curso de arquitetura da Unicamp com a sociedade em si. De sempre também essa questão de divulgar para aquelas pessoas que não sabem muito a respeito do papel do arquiteto dentro da sociedade. Eu acho que o EMAL ele faz uma proposição muito mais próxima do que deveria ser um arquiteto formado numa universidade pública. Acho que o EMAL ele tem um papel muito importante. Se pudesse, acho que todos os alunos deveriam passar ou pela Project ou pelo EMAL, talvez até mais pelo EMAL, por ser algo mais próximo da arquitetura, mas para ter uma experiência diferenciada, porque é uma experiência, uma de trabalhar em grupo, numa esfera diferente, onde a responsabilidade é ainda maior do que a responsabilidade de um trabalho universitário em grupo, que se você não fizer, você simplesmente só não vai conseguir a nota. Quando você está no EMAL, você sente a responsabilidade em relação à sociedade. Eu acho que é uma relação meio conturbada por conta dos problemas que a FEC sofre para conciliar os dois cursos. Assim. Eu acho que talvez seja uma coisa meio histórica, assim, não necessariamente é uma falta de, sei lá, talvez falta de entrosamento entre os cursos. Integração. Eu acho também um modo de pensar do aluno da arquitetura e da civil, pelo curso, né, ensina a gente a seguir linhas bem diferentes. E talvez por causa disso, pelo menos os alunos enxerguem uma barreira, se existe ou não. Pela personalidade, o modo de pensar no curso. Se você não tem algo de reconhecimento da outra parte, ou seja, você pensa numa relação binária, se você não tem um reconhecimento, uma facilidade no reconhecimento da outra parte, você não tem uma aceitação do que a outra parte fala. E o fato da gente dividir o mesmo prédio, haver pensamentos conflitantes, sem o devido convívio, sem a devida abordagem, a gente acaba tornando a FEC bem fragmentada, que é um defeito muito intenso. Se a gente tiver o convívio não só de espaço, mas no espaço-tempo, né? Se o tempo for justaposto, eu acho que a gente teria uma potencialidade maior da relação entre os dois cursos ser melhor. Talvez até a ocupação do espaço dificulte uma comunicação maior, na medida que a arquitetura ocupa esse espaço de noite, a gente ocupa de dia. E não existe um período comum que a gente está aqui na faculdade, assim. Na verdade, é bem difícil para alguém da civil acabar encontrando com alguém da arquitetura e tudo mais, e vice-versa. A gente, em tentativas passadas, a gente já tentou fazer confraternização junto, já tentou fazer eventos junto, e não são coisas pontuais que não vão provocar um convívio maior. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de desenvolver coisas junto com a engenharia civil que ela não é aproveitada. Existem vários problemas de dificuldades de comunicação, de interação com alguns professores da civil, tudo isso, com alguns alunos, realmente existem. Mas eu acho que a gente também tem um grande potencial para ser explorado. É comum os professores da engenharia não conseguirem acessar os alunos da arquitetura e ensinar, porque a gente tem pensamento visual, tem pensamento espacial, e é muito complicado eles ensinarem da maneira abstrata que as matérias da engenharia normalmente são ensinadas.
Lembro de uma professora que depois de 5 vezes explicando que era uma coluna fletindo, que era uma laje quebrando, a gente não conseguia entender o que estava acontecendo, porque obviamente os diagramas eram todos com vetores, setas e coisas do gênero. E ela pegou um canudo e explicou o que aconteceu. E a sala inteira fez um E aí a gente falou, gente, mas por que isso não é ensinado desse jeito? Por que não tem uma maquete? Por que não tem um material que a gente consegue brincar e entender o que acontece? Na engenharia civil você recebe um monte de informação durante 5 anos. Você, bom, eu posso falar dos 2 anos que eu fiz, na verdade. Mas durante esses 2 anos você recebe um monte de informação, você faz pouca coisa com ela. Você simplesmente atesta que você recebeu essa informação, mas você não faz nada com isso nesse primeiro momento. Agora, na arquitetura, você constantemente você coloca essa matéria que você recebe em prática. Os alunos que estão ali fazendo engenharia, eles também querem entender mais do curso de arquitetura, porque nem sempre sabem do que se trata, eles sabem qual a diferença entre a engenharia civil e a arquitetura. A gente também não entende muito até onde é o papel deles, até onde é o nosso. E eu acho que até para futuramente no meio profissional isso fortalece muito, porque a gente começa a entender um pouco melhor os papéis de cada um. Eu sempre vi a Project como algo que fortaleceu muito isso para mim. Foi muito bom poder ter contato com os engenheiros e poder entender um pouco também da esfera deles, do mundo deles. Como eu disse, eu acho que também nem todos estão abertos para entender. Eu também sei que tem muito engenheiro que também já tem preconceito com arquiteto e não quer nem saber, não quer conversar, não quer falar sobre o assunto, então não é tão simples assim. Pelo que eu conheço da estrutura administrativa da FEC, há muito que melhorar a representatividade da arquitetura. Não sei até que ponto é uma burocracia aqui dentro da Unicamp você criar estruturas representativas de um curso dentro do instituto ou dentro da faculdade de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo, mas falta alguma coisa. Não sei se já tentaram, não sei se é por falta de iniciativa dos professores e dos alunos, que seja uma fatia maior dentro da congregação, por exemplo, dos órgãos deliberativos. O desafio dos cursos, ao meu ver, o desafio do curso da Unicamp é o mesmo que hoje podemos dizer que enfrentam todos os cursos de arquitetura e urbanismo. São cursos que vivem de uma espécie de crise disciplinar. São cursos que precisam se reorganizar dentro das necessidades sociais, da estrutura pedagógica, da estrutura universitária, da estrutura acadêmica que todas as universidades atualmente organizam, compõem e se desenvolvem. Então eu acho que, na verdade, o nosso maior impasse agora vai ser como fazer melhorias e alterações mais profundas nessa estrutura que já está montada em 15 anos. Eu acho que nosso curso já tem 15 anos, ele já atingiu a adolescência e eu acho que a gente está no momento de repensar as nossas estratégias. Está no momento de repensar o currículo, de repensar a ligação entre as disciplinas, de repensar carga horária, o horário de oferecimento, uma série de coisas, as atividades complementares. Mas eu acho que esse repensar ele tem que ser feito em cima de uma reflexão do resultado que a gente obteve até agora. E eu vejo assim, o futuro seria garantido uma boa discussão dentro de um fórum coletivo envolvendo alunos, professores e funcionários. E, ao meu ver, a Unicamp tem o desafio de se reorganizar a cada momento, de modo a ser um curso que acrescente perspectivas, tanto do ponto de vista da técnica, da inserção social, do crescimento disciplinar, da evolução teórica, da evolução histórica, dos assuntos e dos temas que são relevantes à arquitetura e ao urbanismo. Eu acho que o curso tem que ganhar um perfil mais característico. A gente tem que ter uma visão pluralizante, pensar em todos os outros cursos que nós temos, no mínimo no estado de São Paulo, os outros 4 cursos públicos, pensar nos outros bons cursos da iniciativa privada
e criar um perfil claro, com habilitações, que eu acho que essa é a grande tendência também. Imagino salas de aula muito melhor equipadas. Acho que a gente tem que viver, estudar, trabalhar num espaço de boa qualidade, melhor possível. Isso já faz diferença na formação de vocês. Talvez essa sala que eu falo de vivência dos professores e dos alunos, né? Podem ser até ambientes que cada um tem o seu pedaço, e algum que a gente se organize tudo junto, eu tenho sentido tanta falta, cada vez mais, né? Porque a gente talvez permanecesse mais, tivesse ambientes de encontro. Acho que assim, tem que fazer intervenção mesmo na escola, né? Perto da cantina, que tem aquele elemento vazado, tem algumas fotos de uma oficina da Yasmin, e assim, aquilo é uma delícia de ver, do próprio prédio, não é grande, mas a intervenção de aluno. Então, eu acho que assim, alguma coisa, me parece que o nosso prédio assim, é uma coisa muito higienista, entendeu? Isso não tem cara de arquitetura, eu não vejo, sabe, as coisas acontecendo, uma escultura, uma aula lá fora, né, dos alunos estarem montando, né, de eles próprios criarem, vamos ter um workshop de sei das quantas, está tudo arrumadinho, feito. E todas as intervenções nesse sentido que foram feitas são bárbaras. Sabe, essas manifestações, isso ainda é muito, mesmo eu percebo assim, qualquer cartazinho que coloca, tal, sabe, já é tirado, porque fica enfeiando. Tomem parte, se apropiem dessa escola. Essa neurose excessiva por tudo muito limpo no lugar, eu acho que faz mal, entendeu? É limitador no experimentar, né? Do refletir e experimentar para projeto, principalmente. Se a gente continuar como arquiteto urbanista respondendo à sociedade brasileira com mesmices, e eu digo isso porque eu sou da área da habitação social, isso me dói profundamente. Então, para que a gente precisa de arquitetura? A gente podia mudar esse discurso, né? Porque senão, Eu assisti pela internet. Nós temos 4 projetores. 4 projetores, 3 falaram. Tinha falado além do corretor de conversar, mas já não podemos desistir, né? Talvez assim, usar de outras artimanhas, já que é um curso noturno mesmo, mas que ele seja o melhor de qualidade. Eu pessoalmente acho que é interessante o perfil dos alunos, né, do curso noturno, mas talvez vocês devessem utilizar melhor esse tempo de estudar. Vocês vão ter muito tempo para estar em escritório, muito, mas o tempo de vocês de universidade, vivenciar a universidade em si, é este. E é uma pena quando o aluno vem, chega às 7 horas, às vezes um pouco da noite, e 22h40 está indo embora, entendeu? O que isso nos diferencia de ser, primeiro, universidade? Isso é só um cursinho. Segundo, de ser um ensino privado que só está focado em 4 paredes. Então, assim, vocês como alunos, olhem um pouco, despertem os colegas também para esse momento da vida de vocês. E principalmente que o curso de arquitetura precisa, a formação de arquiteto, a gente já falou várias vezes, prescinde dessas outras vivências, desses outros repertórios. Eu não sei se isso é claro para todo mundo. Por que o curso noturno é tão complicado, né? Embora a gente tenha esse ano aumentado o número de alunos por vaga no vestibular, né? Então continua tendo uma certa procura, uma boa procura no curso na Unicamp, e é o vestibular de arquitetura mais concorrido do Brasil. Não sei se nós somos os melhores do Brasil, eu acredito que ainda não.
Porque, primeiro, nós somos muito jovens e ainda nós somos uma reconfiguração agora totalmente diferente. Vai depender muito do fôlego, da coordenação, sobretudo, em levar o que nós vamos fazer nesses próximos anos. Campo é um momento de reflexão, onde a gente pode reestruturar velhas estruturas e criar novas estruturas, novos consensos, novas maneiras, novas abordagens de se fazer tanto a arquitetura quanto o urbanismo. A gente está com cargas horárias altíssimas, muito, além do que a gente gostaria. Eu acho que por conta dela ser noturna, é só por isso que a gente não morreu todo mundo, mas a gente está sucumbindo ao longo desses 15 anos. Nós vamos ficando mais velhos, as demandas aumentaram, né? E é uma pena porque a gente ainda tem muito a dizer, tem muito a ensinar, a dividir e a aprender. Eu tenho, talvez seja até continuo um pouco sonhadora no sentido de não desistir do que a gente queria para esse curso. Curso de Arquitetura e Urbanismo em uma palavra. Em uma só palavra. Uma palavra. Difícil. Jovem. Bom. Diria que complexo. É difícil ter uma palavra para definir isso. Guerreiros. São meninos guerreiros. Talvez seria crescimento. Em uma palavra. Construção. Bom, vocês vão achar muito engraçado, mas a palavra que eu definiria seria intimidade. Com certeza, privilégio. Pombo, brincadeira. Projeto. Já sei. Potencial, talvez. Conservador. Míope. Defina a relação entre os cursos de arquitetura civil em uma palavra. Uma palavra só? Fundamental. Convivência. A palavra seria complementares. Acho que a palavra que mais define essa relação, na realidade, é interdependência. Acho que o que eu considero a melhor palavra para o curso hoje é construção. Se fosse para definir uma palavra só, eu escolhi uma palavra que significa muitas, na verdade. Para mim pode ser possibilidade. Curso de arquitetura da Unicamp é difícil. A próxima é... Pa 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 pa, hey! Pa 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 pa, hey! O que interessa pra nós é fazer amor de madrugada. Vamos começar com o sonhar por todo o grande problema. Vamos tentar. Cuidado pra não quebrar ele, que vai estar aqui. Tá vendo? É isso. É de vocês. Isso aqui começa até a dificuldade, compreensível. Alfredo, ela pode fazer o que ela quiser.
Ela pode fazer isso tudo. Molecada, firmeza, comida na mesa, é feijoada na beira da piscina.